E muito se questiona como é a sua relação com a Camila e com outras pessoas que rondavam essa vida do Domingos. O que a gente tá vivendo não tá certo. Não é justo. E o que é justo? Mas... Por mais que ela fosse suave, a gente nadava e ficava. Mas isso não se estendeu por muito tempo. Só que... Não deu tempo de ter uma exaustão? Não deu tempo de ter uma exaustão. Aí eu me desesperei. Eu respirei errado. Vi que eu tava respirando errado. E fiquei tentando, aí eu falei assim, não, vamos parar. Boa noite. No fim da tarde foi encontrado o corpo do ator Domingos Montanher. Ele morreu afogado depois de ser surpreendido pela correnteza quando nadava no Rio São Francisco, em Sergipe. Você entraria em um rio. Se soubesse que nunca mais iria sair dele. No dia 15 de setembro de 2016, o Brasil parou. Um dos rostos mais fortes da televisão, um homem que parecia inabalável, simplesmente desapareceu diante dos olhos de uma amiga. Ele aparentava estar paralisado. Então eu voltei de novo. Peguei de novo no braço dele e vim puxando, ele não saía do lugar. E aí ele falava, eu não tô conseguindo. Cara, eu não tô conseguindo. Em questão de segundos. Mas o que mais choca nessa história é que talvez aquilo pudesse ter sido evitado. E o que veio à tona anos depois, incluindo relatos angustiantes, falhas graves de segurança e até uma suposta mensagem vinda do outro lado, levantou perguntas que até hoje ninguém conseguiu responder completamente. Essa é a história de Domingos Montanher. Um homem que saiu do picadeiro para conquistar o Brasil e que teve sua vida interrompida de forma tão repentina quanto misteriosa. Na época, ele vivia o auge absoluto da sua carreira. Protagonista da novela Velho Chico... Tire contra a mulher, nunca! Santo nunca buliu com outra mulher nessa vida, porque ele nunca conseguiu. Tá certo. Não é justo. E o que é justo? Respeitado pelos colegas, amado pelo público, tudo parecia finalmente no lugar certo. Mas por trás daquele momento de glória, existiam sinais, coincidências, detalhes que, olhando hoje, parecem quase avisos ignorados pelo destino. E o mais inquietante de tudo, a mesma água que, na ficção, salvou seu personagem, seria a responsável por tirá-lo da vida real. O que realmente aconteceu naquele mergulho? Por que um local considerado perigoso não tinha sinalização adequada? E como essa tragédia ainda continua cercada de dúvidas? Até hoje? Fica comigo até o final, porque essa história vai muito além de um simples acidente. Mas antes de entender a tragédia, você precisa entender quem era esse homem. Porque Domingos Montanher não era apenas mais um ator de novela. Ele era improvável. Enquanto muitos artistas começam cedo, buscando fama ainda jovens, Domingos fez o caminho inverso. Ele passou décadas longe dos holofotes, enfrentando uma realidade que poucos estão dispostos a encarar. Em 1989, muito antes de pensar em televisão, ele já estava nos palcos, mas não os de luxo. Era no chão duro, nas ruas, no circo, onde o aplauso precisava ser conquistado todos os dias. Ele se formou na escola de circo Picadeiro e mergulhou de cabeça nesse universo. Ali nasceu algo que marcaria sua carreira para sempre. A capacidade de emocionar, sem precisar de glamour. Ao lado do grupo La Mínima, Domingos rodou o Brasil com espetáculos simples, mas cheios de alma. Isso. Imagina, e aquela mocinha ali é virgem? Foi isso que eu quis. Imbecil! Cala a boca, imbecil! Não é ele que é imbecil, você que é imbecil! Olha ele, é você que é imbecil! Era o tipo de artista que fazia o público rir, mas também refletir.
E talvez seja justamente aí que muita gente não percebe algo importante. Antes de ser galã, Domingos era palhaço. Literalmente. E isso explica muito sobre quem ele era, porque diferente dos atores fabricados, Domingos carregava uma humanidade crua, um olhar vivido, um jeito simples que não se aprende em escola de atuação. E foi exatamente isso que fez ele explodir, mesmo já considerado fora da idade padrão da TV. Aos 49 anos, quando muitos já estão estabilizados ou até esquecidos, ele simplesmente apareceu no horário nobre e roubou a atenção do Brasil inteiro. Um fenômeno raro. Em poucos anos, ele saiu de participações discretas para protagonista da novela das 9 da maior emissora do país. Como você tá? Tô bem. Deixa eu ver isso aqui. Não, pode deixar. Não vou deixar, não. Deixa eu ver. Me deixa embora. Melhor ir embora. Eu solto se você ficar. Mas o mais impressionante, ele nunca mudou. Mesmo no auge, Domingos continuava sendo aquele homem simples que sabia o valor de cada aplauso, porque já tinha sentido o silêncio das ruas. E talvez por isso o público se identificou tanto com ele. Ele não parecia um astro distante. Ele parecia real. Um homem forte, rústico, mas ao mesmo tempo sensível, respeitoso. Uma masculinidade que há muito tempo não se via na televisão. E quando ele assumiu o papel de santo, em Velho Chico, aconteceu algo raro. Não parecia atuação, parecia destino. Era como se aquele personagem tivesse sido moldado exatamente para ele. Como se toda a trajetória, todas as dificuldades, tivessem levado até aquele momento. Em 2016, Domingos Montanher estava no topo, reconhecido, respeitado, vivendo o melhor momento da sua carreira e talvez da sua vida. Mas foi exatamente nesse ponto, quando tudo parecia perfeito, que algo começou a mudar. E o que aconteceu naquele dia não deu tempo nem de ser entendido. O dia 15 de setembro de 2016 começou como qualquer outro. Sol forte, céu aberto e uma equipe cansada, mas satisfeita depois de dias intensos de gravação no sertão. Nada parecia fora do normal. Pelo contrário, o clima era de leveza, de missão cumprida. Simples, dar um mergulho. Era só uma pausa. Mas acabou que, por acaso, só nós dois podíamos ir naquela hora. Porque quando a gente estava indo para o hotel, a gente viu que tinha esse lugar, essa praia, que era muito claro, assim, tinham 2 quiosques. Que é um lugar frequentado, que era um onde lugar as pessoas frequentado. vão para tomar banho. A gente nem ia para lá, a gente ia para outro lugar e a gente acabou achando que era mais simples ir ali. Um momento de descanso antes de retomar o trabalho. Mas o que parecia uma decisão comum estava prestes a se transformar em algo irreversível. Não deu tempo de ter uma exaustão? Não deu tempo de ter uma exaustão. Foi, na verdade, quando eu percebi que eu não conseguia vencer essa correnteza, que era muito suave, aí eu me desesperei. Eu respirei errado. Ele não saía do lugar e não falava nada. Mas ele estava paralisado ou ele estava tentando sair do lugar? Foi muito estranho, porque para mim o natural seria fazer isso. Com o braço, assim. Ele aparentava estar paralisado. Então eu voltei de novo. Mas logo depois, com força, muita força, eles tentaram nadar de volta, mas não saíam do lugar. Era como se o rio estivesse segurando. E de novo no braço dele, e vim puxando, ele não saía do lugar. E aí ele falava, eu não tô conseguindo, cara, eu não tô conseguindo. Foi nesse momento que tudo saiu do controle. Camila Pitanga conseguiu alcançar uma pedra. Aí de novo voltei pra pedra, pra dizer assim, então boia, porque eu queria que ele se acalmasse. Eu entendi, ele tá nervoso, ele tá... Por muito pouco. Mas, Domingos, não. E o que aconteceu nos segundos seguintes? Ainda hoje é difícil de ouvir sem se arrepiar.
Camila tentou segurar o braço dele. Uma vez, 2 vezes. Mas a força da água era brutal. Ele escorregava, afundava, voltava e começava a se desesperar. Eu não tô conseguindo. Essa foi uma das últimas frases. E o mais angustiante é que, por alguns segundos, ninguém entendeu a gravidade do que estava acontecendo. Parecia apenas uma dificuldade momentânea. Até que ele submergiu. Quando ele submergiu, e foi a última vez que ele submergiu, aí eu entendi o problema que a gente estava vivendo. E dessa vez, não voltou. Foi nesse instante que a realidade caiu como um choque. Quando ele submergiu, eu entendi que eu não podia ir lá. Porque tinha alguma coisa que era maior do que aquilo que eu estava imaginando. Não era ele assustado. Eu não sei o que era. Era alguma coisa que eu não sabia o que era. O que era um mergulho virou uma tragédia. E no meio do caos, aconteceu algo que poucos comentam. Mesmo lutando contra a corrente, Domingos ainda teve força para empurrar Camila, ajudando ela a se firmar na pedra. Um último gesto de proteção, de instinto, de quem talvez já tinha entendido o que estava por vir. E então, ele desapareceu. Eu estava segurando a perna dele. E ele, lindo que é, generoso que é, não dividiu a real comigo. Sem tempo para despedidas, sem chance de reação, sem volta. Mas o pior, ainda estava só começando. O silêncio que veio depois daquele momento foi ensurdecedor. Por alguns segundos, ninguém sabia exatamente o que fazer. Até que os gritos começaram. Camila Pitanga, ainda agarrada à pedra, começou a pedir socorro desesperadamente. Chamava, porque não tinha ninguém. Tinham 2 barcos naquela lateral, não tinha ninguém. E eu gritando, é grave, tem alguém ali dentro da água. E eu sabia que eu não podia ir. E foi aí que todos entenderam. Isso não era mais um susto. Era algo muito mais grave. A equipe de produção foi acionada imediatamente. Pessoas correram pela margem do rio. Alguns tentaram ajudar. Outros simplesmente congelaram, sem acreditar no que estavam vendo. Afinal, eram os protagonistas da novela das 9. E um deles tinha acabado de desaparecer diante de todos. As buscas começaram em questão de minutos. Bombeiros, policiais, mergulhadores, até pescadores locais se juntaram na tentativa de encontrar Domingos Montagnier. Helicópteros sobrevoavam a região. Barcos cortavam a água. E o tempo parecia não passar. Foram cerca de 4 horas de buscas. 4 horas de angústia. 4 horas em que o Brasil inteiro começou a acompanhar, em tempo real, uma tragédia que ainda não tinha desfecho. Porque enquanto tudo acontecia ali, a notícia se espalhava. Celulares vibravam, programas de TV interrompiam a programação e milhões de pessoas começaram a torcer por um milagre. Mas ele não veio. Boa noite. No fim da tarde foi encontrado o corpo do ator Domingos Montagnier. Ele morreu afogado depois de ser surpreendido pela correnteza quando nadava no Rio São Francisco, em Sergipe. E então, não havia mais dúvidas. O Brasil tinha perdido um dos seus maiores artistas. De forma brutal, repentina e impossível de aceitar. Mas o que veio à tona depois deixou tudo ainda mais revoltante. Porque aquele ponto do rio já era conhecido como perigoso. Pescadores da região evitavam o local. Até mergulhadores experientes tinham receio de entrar ali. E mesmo assim, não havia sinalização adequada. Nenhum aviso claro, nenhuma barreira. Nada que impedisse que aquilo acontecesse. E como se não bastasse, descobriu-se que a área havia sido interditada 1 ano antes. Mas, por uma falha grave, isso não estava visível para quem chegava. Ou seja,
Aquele mergulho talvez nunca devesse ter acontecido. E isso levanta uma pergunta que até hoje incomoda. Essa tragédia poderia ter sido evitada? Mas enquanto o país tentava entender o que aconteceu, uma pessoa carregava um peso ainda maior. A única testemunha. A única pessoa que viu tudo de perto. E o que ela revelou depois é algo que até hoje arrepia. Mas o que ela contou foi muito mais angustiante do que qualquer um poderia imaginar. Ainda em estado de choque, Camila revelou detalhes daqueles últimos segundos, que até hoje são difíceis de ouvir. Eu acho, Sônia, que provavelmente ele devia ter, como falam, sumidouros, alguma coisa devia estar segurando a perna dele. E ele, lindo que é, generoso que é, não dividiu a real comigo. Não passou pela sua cabeça que se você insistisse em puxá-lo, você podia ter ido junto? Quando ele submergiu, sim. Queria salvar o meu amigo, como também, e vi que eu não podia salvar você, saber que você não pode, que não dá, porque senão você vai. Ela descreveu aquilo como uma segunda chance de viver, mas também como um peso impossível de esquecer, porque sobreviver às vezes também dói. E enquanto ela tentava lidar com o trauma, os bastidores da televisão brasileira enfrentavam um problema sem precedentes, porque havia uma pergunta que ninguém sabia responder: como continuar uma novela sem o seu protagonista? E a solução encontrada foi tão incomum quanto emocionante. Enquanto o Brasil ainda tentava aceitar a perda, nos bastidores da novela Velho Chico, o clima era de total devastação. Elenco em choque, equipe sem rumo. E uma pergunta que parecia impossível de responder: como continuar? Sem Domingos Montanher. Ele não era apenas mais um personagem. Ele era o coração da história, o protagonista, a alma da novela. Substituí-lo não fazia sentido. Apagar sua presença seria ainda pior. Era como se qualquer decisão fosse desrespeitosa. Mas o tempo não parava. E a novela precisava de um desfecho. Foi então que a direção tomou uma decisão que ninguém esperava e que entraria para a história da televisão brasileira. Eles decidiram não substituir Domingos, nem com outro ator, nem com um dublê, nem com montagem forçada. Em vez disso, eles escolheram algo muito mais profundo: a chamada câmera subjetiva. A partir daquele momento, o personagem santo continuaria presente, mas de uma forma diferente. O público passaria a enxergar o mundo pelos olhos dele. Os outros personagens falavam diretamente para a câmera, como se estivessem olhando para Domingos, como se ele ainda estivesse ali, e de certa forma, ele estava. Essa escolha transformou os últimos capítulos da novela em algo muito maior do que entretenimento. Virou um ritual coletivo de despedida. Cada cena carregava emoção real. Cada olhar, cada silêncio tinha peso. Era como se o Brasil inteiro estivesse vivendo aquele luto junto. E talvez tenha sido uma das homenagens mais bonitas já feitas na televisão. Mas longe das câmeras, longe dos aplausos, existia uma dor ainda mais profunda. A dor de quem não podia desligar depois da cena. A dor da família, porque enquanto milhões lamentavam a perda de um artista, alguém estava tentando entender como seguir vivendo sem um marido, sem um pai, sem um pilar. E o que aconteceu dentro daquela casa, nos dias seguintes à tragédia, é algo que poucos conhecem. Dentro de casa, a dor tinha outro nome: silêncio, confusão. Então, quando eu entrei e vi a casa dele, as coisas dele, vi os filhos na varanda, o que eu falei com a Luciana, eu estava muito nervosa, mas depois fui assentando e ela, uma firmeza, uma força
descomunal, querendo muito entender o que tinha acontecido. Relatei para ela, depois relatei para outro grupo de amigos. Desmoronava. E mesmo naquele momento, ela tomou uma decisão que diz muito sobre quem ela é: preservar o legado de Domingos. Não deixar que a dor apagasse a história dele. Mas como se isso já não fosse suficiente, outro problema começou a surgir. Rumores, boatos e especulações que só pioravam a situação. Logo após a tragédia, começaram a circular histórias insinuando um possível envolvimento entre Domingos e Camila Pitanga. Que os dois teriam buscado aquele local isolado por algo além de privacidade. Mas o que aconteceu depois surpreendeu muita gente. Em vez de alimentar qualquer conflito, Luciana fez o oposto. E sim, sou amiga da Camila, a gente conversa, ela está aqui em São Paulo, vai estrear hoje um espetáculo dela com a Companhia Brasileira de Curitiba. A gente, sempre que possível, a gente está se falando, está se apoiando. Ela é mãe também, mãe solo, né? Então, ficou esse presente, essa amizade, que talvez, se não tivesse existido essa fatalidade, a gente talvez não tivesse estreitado tanto. Essa atitude silenciou muita gente e mostrou uma força que poucos teriam naquele momento. Uma maturidade que transformou dor em respeito. E com o passar dos anos, essa força virou propósito. Hoje, Luciana lidera projetos que mantêm vivo o legado do marido. O Instituto Domingos Montagnier e o trabalho no circo continuam formando artistas, inspirando jovens e mantendo acesa a essência daquele homem que começou tudo longe da fama. Mas quando parecia que a história já tinha sido totalmente contada, algo inesperado aconteceu. Algo que dividiu opiniões, gerou debates e fez muita gente se arrepiar. Uma mensagem, supostamente enviada por ele. Uma suposta carta psicografada, atribuída ao ator, começou a circular na internet, reacendendo o caso e dividindo completamente a opinião do público. Na mensagem, que rapidamente se espalhou por redes sociais e canais espirituais, o conteúdo chamou a atenção por um detalhe específico. Logo no início, o texto tenta esclarecer um dos rumores mais comentados após a tragédia: a relação entre ele e Camila Pitanga. Segundo a carta, não existia nenhum envolvimento amoroso entre os dois. Nenhuma intenção escondida, nada além de amizade e parceria profissional. Mas o que realmente chocou muita gente foram outros trechos. A mensagem afirma que naquele dia, Domingos não lutou contra a água de forma desesperada, porque de alguma forma ele já tinha entendido que não conseguiria vencer a força do rio. E mais, segundo o conteúdo divulgado, ele teria sentido dores no estômago naquela manhã e até consumido bebida alcoólica antes do mergulho, algo que, teoricamente, poderia ter influenciado no seu estado físico naquele momento. Além disso, a carta traz palavras direcionadas à família, mensagens para a esposa, para os filhos, para o irmão, como se fosse uma tentativa de consolar quem ficou. E talvez o trecho mais impactante é quando a mensagem afirma que ele teria sido acolhido após a morte e que sua transição teria sido facilitada por ter levado alegria a tantas pessoas ao longo da vida. Para muitos, isso foi um alívio, uma prova de que ele estaria em paz. Mas para outros, tudo isso levanta uma questão delicada. Até que ponto essas mensagens devem ser levadas como verdade? Seria realmente uma comunicação espiritual? Ou apenas uma forma de conforto emocional para quem ainda sente a perda? A verdade é que
Ninguém consegue provar. E talvez nunca consiga. Mas uma coisa é certa: essa história ainda não terminou dentro da cabeça de quem acompanhou tudo. Porque mesmo quase 10 anos depois daquele 15 de setembro de 2016, a sensação que fica é de que algo ali ainda não foi completamente explicado. Hoje, o local da tragédia conta com sinalizações, alertas e equipes de segurança. Mudanças que vieram tarde demais para evitar o que aconteceu naquele dia. E isso nos deixa com uma pergunta inevitável: quantas vidas precisam ser perdidas para que o perigo seja levado a sério? E você acredita que essa tragédia poderia ter sido evitada? O que mais te marcou nessa história? E sobre a carta, você acredita ou não? Me conta aqui nos comentários, porque a sua opinião pode abrir um lado dessa história que ainda não foi visto. E se você chegou até aqui, aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e conferir esse outro vídeo que eu separei para você, porque a próxima história pode te surpreender ainda mais.